Venha pra comunidade Rama Xerém, vamos juntos celebrar. Convidamos a você, venha conhecer. Aqui tem louvor e adoração, é a verdadeira comunhão. Venha fazer parte dessa família, não perde tempo não. Aqui tem salvação. Igreja Comunidade Rama Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube Rama Xerém para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. O tema da mensagem de hoje é: não seja como Caim. Às vezes, quando lemos essa palavra, nos atemos apenas ao assassinato. E a gente usa muito a expressão: Caim matou Abel. Mas esse texto é muito mais rico do que apenas observarmos a morte de Abel pelo seu irmão Caim. Leia comigo o texto no verso 1, diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Preste atenção, quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, não é no sentido de que eles: olá, tudo bem, Eva? Como você está? Ah, tudo bem, meu nome é Caim, meu nome é Adão e o seu, eu sou Eva. Não é isso, não. Aqui está falando que eles coabitaram, que eles mantiveram relação sexual. E o fruto dessa união foi o filho Caim. O verso 2 diz: e deu luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Quando o verso 2 diz: e deu a luz a Abel, aqui abre margem para pensarmos duas coisas. Que eles podem ter sido gêmeos, que em ato contínuo nasceu primeiro Caim e depois nasceu Abel. Ou a Bíblia suprimiu um lapso temporal e eles querem dizer que os dois primeiros filhos veio primeiro o Caim e depois o Abel. Abel significa sopro ou vento passageiro. O nome dele designava já a sua passagem rápida. Eu não sei se você percebe, mas às vezes o nosso nome designa aquelas características que está inerente a nós. Biblicamente, não há nome que seja aleatório. Os nomes trazem sentidos à vida. Por isso que é importante, quando você tem um filho, você escolha bem o nome que vai dar ao seu filho. O nome pode abençoar, como o nome pode trazer maldição sobre uma criança. Os tribunais estão lotados de ações com pedidos para mudança de nome. Biblicamente falando, o Senhor disse que quando nós chegarmos na eternidade, nós receberemos novos nomes e novos corpos. É uma esperança para você que não gosta do seu nome, ou que de repente o seu nome não condiz com as suas características. Por exemplo, tem mulher que tem o nome de Mara. Mara significa amarga, dores, pessoas que é nascida em dores. Mas às vezes é uma pessoa doce, é uma pessoa que é abençoada, é uma pessoa que onde ela está faz a diferença. Mas tem uma esperança, Fran. Na eternidade você receberá um novo nome dado pelo próprio Deus. Amém?
Dá uma olhada carinhosa para o seu irmão e diga para ele: não se preocupe, porque tem um nome reservado para você nos céus. Amém? Você pode até não ser tão belo ou ser dotado de uma beleza peculiar, mas uma coisa eu posso te afirmar, que Deus, quando olha para você, Ele vê algo especial que Ele plantou em você e Ele te chama pelo nome. Ele te conhece e te chama pelo nome. Uma das coisas que me causava muitos males quando eu trabalhava no Bob's, eu era atendente do Bob's, e as pessoas chegam, não olham nem o nome do atendente, Tiago. Elas saem pedindo, não dão nem boa noite, boa tarde ou bom dia. Elas ignoram a existência de quem está do outro lado do balcão. E aquilo causava muita dor a todos que trabalham nesse setor. O dia que você chegar para comer no Bob's, no McDonald's, ou for fazer compra em um supermercado, sem merchan, mas atacadão, seja lá Rede Economia, onde for, nunca olhe e fale: moça, moço, quanto custa isso aqui? Olhe, veja o nome no crachá dele, chame pelo nome. Todos gostam de ser valorizados, honrados. Olhe e chame pelo nome. Tenha dignidade de reconhecer aquela pessoa que está te servindo. Eu fui no Uruguai com a minha esposa e chegando lá, as pessoas nos atendem de costa. Era horrível. Era horrível a maneira como ignora-se o seu próximo. O Sérgio trabalha atendendo um cliente, ele sabe do que eu estou falando. Talvez, quando você ignora a outra pessoa que está do outro lado do balcão, possa revelar o teu caráter, que não valoriza o teu irmão, que não ama. Pode falar muito das tuas características. E cuidado para que pela eternidade você não seja chamado por um nome de amargo, de amarga, de ingrato, ingrata. Amém? Então, verso 2, deu à luz a mais um filho, que se chamou Abel. Aí o verso 2 diz que Abel foi pastor de ovelhas, ao passo que Caim foi lavrador da terra. É curioso porque Adão, quando ele foi gerado pelo próprio Deus, Deus o pôs para ele cuidar da natureza. Deus levantou Adão para ser um zelador. Veja que os filhos de Adão, eles herdam do pai características inerentes para aquilo que irão fazer. O que eu aprendo, irmãos? Os seus filhos, no contexto geral, trilharão o mesmo caminho que você. Eu me lembro que eu era pequeno, meu pai motorista de caminhão e motorista de ônibus, e eu pequeno dizia que queria ser motorista também como meu pai. Porque a influência que um pai exerce sobre o filho é algo poderoso. O seu testemunho, a maneira como você vive, influencia muito mais do que as suas palavras. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que fazemos na frente dos nossos filhos. É por isso que temos que ter cuidado com o que falamos na frente dos nossos filhos. Os nossos filhos estão observando e eles serão a média do que o pai e a mãe é. Se o pai é uma pessoa extraordinária, seus filhos serão extraordinários. Se a mãe é uma pessoa extraordinária, os filhos também serão extraordinários. Amém? Cuidado, porque o teu filho vai herdar parte daquilo que você é. Ambos, um pastor de ovelhas e o outro foi lavrador da terra. Verso 3. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Leia comigo, por gentileza. Leia comigo. Verso 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E tirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante.
Preste atenção. Eu cresci ouvindo que o fato que foi rejeitada a oferta de Caim é porque não havia sangue. Porque os holocaustos precisavam ser de animais que se colocava numas plataformas, nos altares e queimava. Durante muito tempo, e eu cresci ouvindo isso. Só tem um detalhe. Essa teoria não pode ser plenamente verdadeira. Por quê? Porque já havia oferta de cereais. Oferta de amor de cereais. Só mais à frente, com Moisés, foi regularizado, mas já havia as ofertas de cereais. O detalhe que Deus rejeitou a oferta de Caim não é apenas pela oferta. Mas se você ler direitinho o texto, diz que Deus rejeitou Caim. E a consequência é a rejeição da sua oferta. Quando Deus rejeita a oferta de alguém, não é a oferta que Deus está rejeitando. Às vezes Deus já rejeitou a pessoa. Por quê, irmãos? Por causa do intuito do coração da pessoa. A predisposição da pessoa já é de ter abandonado o Senhor ou entregar o resto ao Senhor. O seu tempo já não é qualidade diante de Deus. Ele já não entrega o seu coração a Deus há muito tempo. A consequência é a própria oferta também ser rejeitada. Preste muita atenção nisso. Porque quando você pega a Bíblia e examina os homens que foram rejeitados, Saul, por exemplo, foi rejeitado por 2 sinais. Primeiro, desobediência. E segundo, porque ofereceu algo que não era para ser oferecido. Ele não fez como tinha que fazer. Existe dentro do coração de Deus uma maneira e uma forma de entregar a própria vida e aquilo que vai ser ofertado a Deus. Ele não recebe de qualquer maneira a vida de uma pessoa. Perceba, hoje nós vimos 2 famílias aqui que se entregaram totalmente ao Senhor. Mas antes do Tiago entregar suas ofertas no altar, ele entregou a vida dele. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Escute, eu não estou aqui pregando sobre oferta. Eu não estou aqui pregando sobre dízimo. Eu estou pregando sobre você entregar teu coração totalmente ao Senhor. Eu estou falando que Ele quer a tua vida. Ele quer o teu coração. Ele quer o teu tempo. A tua oferta, se você não tiver entregue, tua oferta não serve de nada. Ele quer o teu coração, a tua disposição, o teu tempo, o teu culto. Ele quer que você entre na presença dEle para andar com Ele. A pregação não é sobre oferta. A pregação é sobre aceitação diante de Deus. Deus quer que você se entregue totalmente, na totalidade. Ele não quer que você entregue uma área da sua vida e outra não. Antes de você entregar a tua oferta e teu dízimo, Ele quer que você entregue o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Se você entregar o teu coração, por certo Deus receberá a tua oferta. Leia comigo, porque a Bíblia diz que quando Deus rejeita Caim e rejeita a sua oferta, o final, a parte B do versículo 5, ele diz: e tirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Você já viu uma pessoa que está insatisfeita? Ela fringe, Fran, a testa.
É ou não é, gente? Ela fecha o rosto. A pessoa pode ser a mais bonita, a mais linda que for, mas se ela estiver insatisfeita, o semblante lhe decair, fica evidente a todos. A gente às vezes olha, aí fala assim: ih, fulano não está bem hoje não. Decaiu o semblante, olha a cara dele, olha a cara dela. Sim ou não, gente? Quando uma pessoa está insatisfeita, você olha para ela e fala assim: ih, olha a cara do fulano. Fulano não está com cara de bons amigos hoje não. Pode ser o Brad Pitt, pode ser a Angelina Jolie, que ainda assim ficou com o rosto intrigado. Você vai ver franzindo a testa, o queixo, as bochechas. Você vai ver que o rosto da pessoa mudou. E a Bíblia usa uma expressão assim: um coração alegre aformoseia o rosto. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Que bom que nós andássemos felizes e contentes, alegres. Quem dera que nós fôssemos homens e mulheres satisfeitos, contentes com o que tendes. O grau do contentamento fica evidente no semblante dos irmãos. Eu vejo as meninas aqui quando estão dançando, um rosto de alegria, um sorriso nos lábios. Quando os irmãos estão felizes, vão diante de Deus com louvores e o seu semblante transparece a graça de Deus. Quando a Priscila acabou de ganhar o neném, que veio com aquele presente, que veio aquele bichinho embrulhadinho, quando ela estava deitadinha, que ela olhou para o lado que viu o neném, as lágrimas e o seu sorriso se misturavam. Ela podia estar sentindo dor naquele momento, mas a alegria era mais forte. Uma pessoa que está alegre com o seu Deus, nada pode lhe fazer decair o semblante. Mas a Bíblia diz que Caim, quando foi rejeitado por Deus, e sua oferta também rejeitada, ele decaiu-lhe o semblante. Leia comigo o verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Aqui eu faço uma pergunta para os irmãos. A Bíblia diz que até então, nesse momento, o único homem que havia recebido visitação de Deus tinha sido Adão. E Deus, a Bíblia diz que ao final do dia, todo dia à tarde, Deus aparecia para Adão e conversava com ele. Depois desse episódio, o único episódio em que Deus fala com um homem é esse episódio aqui. Indo visitar uma pessoa que está com o coração triste, com um semblante caído. E aí Deus visita e pergunta para ele. Isso aqui chama-se na teologia teofania, quando Deus fala com uma pessoa. E Deus disse para ele, e o Senhor disse a Caim. Deus não mandou profeta, Deus não mandou recado. Deus foi direto a ele e disse: por que te iraste? Por que descaiu o semblante? É curioso a pergunta que Deus faz. Parece até que Deus não sabia o que estava acontecendo. Você acha de verdade que Deus não sabia o que estava acontecendo? Gente? Essa pergunta é uma pergunta retórica, porque nós já sabemos a resposta. Deus pergunta para ele: por que você está triste? Mas Deus já sabia a resposta. A tristeza de Caim era porque a oferta dele e ele tinha sido rejeitado? É porque o seu irmão havia sido aceito e a oferta do seu irmão também. Você sabia que boa parte das tristezas que as pessoas têm não é porque elas são rejeitadas e suas ofertas também são rejeitadas, mas é porque elas veem a recepção dos seus irmãos. As pessoas ficam tristes quando vê o êxito do outro em muitos momentos. Às vezes a vida dela nada acontece, mas na vida do outro parece que destrava, parece que as coisas começam a acontecer e elas ficam entristecidas, com o semblante caído, magoado com Deus e com seus irmãos.
Faça uma pesquisa e verifique se o grau e o número de pessoas que se afastam do Evangelho e saem da casa de Deus, se não é porque se entristeceram com alguém. Nunca é por causa apenas, eu estou insatisfeito, eu vou sair. Não, alguém fez isso, alguém fez aquilo, fulano recebeu isso, fulano recebeu aquilo. Sempre é assim. Percebam. O que é que Deus está falando para a gente nesta noite, irmãos? Não seja como Caim, que fica triste com a vitória alheia, que fica abatido com um semblante triste quando ouve o testemunho de que alguém casou, de que alguém arrumou lá um emprego, de que alguém foi promovido no trabalho, de que fulano comprou a sua casa. Nossa, mas eu já estou trabalhando há tanto tempo e nada acontece. Seja profeta agora. Saca o teu dedo de profeta e fala assim: não fica triste não, irmão, porque a sua vez vai chegar. Às vezes a pessoa está buscando uma libertação há tanto tempo, sabe, da pornografia, está buscando uma libertação dos vícios, está buscando algo que precisa e nada acontece. E ela fica triste porque o outro já foi liberto, porque o outro já... Olha o que Deus faz. Deus pergunta para ele: por que te iraste? Por que descaiu-lhe o teu semblante? Verso 7, o Senhor fala para ele: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. A Bíblia está dizendo que Deus vira para ele e fala assim: se você fizer o que é certo, não é certo que será aceita a tua entrega e a tua vida? Se você fizer o que é certo, as coisas não irão acontecer, irmão. Há mais ou menos tempo vai acontecer, mas faça o que é certo. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso comete pecado. Hoje Deus está falando algo poderoso conosco. Deus está falando: faça o que é certo, corrija o que está errado, corrija o caminho que está te levando para o mau caminho, rompa com aquelas amizades que te levam para o mau caminho, rompe com aquelas coisas que degradam a tua vida espiritual. Escute, eu ouvi ontem uma história poderosa, um irmão ministrando. Ele estava dizendo que havia uns reis da antiguidade, que quando ia punir um assassino, ele não prendia e nem matava. Ele amarrava no corpo do assassino o corpo de quem ele matou. E a pessoa não tinha como se desvencilhar daquele defunto que estava agarrado nas costas como uma mochila. E para onde aquela pessoa ia, o corpo estava colado nele, agarrado nele. Só tem um problema: que a pessoa morta, o que é que vai acontecer ao longo dos dias? Estado da putrefação. O corpo vai se deteriorando e alguns bichos passam a comer aquele corpo. Mas aquele corpo está agarrado nas suas costas, ele está andando com aquele corpo. O corpo morto pode matar quem está vivo, mas quem está vivo não consegue dar vida a quem está morto. O que é que eu estou dizendo? A punição para quem leva o que não tem que levar é acabar sendo atingido por aquele estado de putrefação e acaba atingindo a vida da pessoa. Quantos de nós estamos amarrados a coisas do passado que já estão mortos? Amizades mortas, hábitos mortos, desejos pecaminosos mortos, um monte de coisas que estão mortos, mas estão agarrados em nós como forma de prisão. Estamos livres, mas vivemos como preso, carregando o peso morto. E aquilo atingindo a nossa vida. E aos poucos, aquela pessoa vai morrendo.
ela não morre de vez. A pior punição não é aquela que dá um tiro na testa e a pessoa morre. A pior punição é aquela que vai matando devagarzinho. Carrega um peso morto para você ver os traumas que te trazem, os conflitos que te trazem. Carrega pessoas que servem outros deuses e faça delas melhores amigos para você ver como vai te matando aos poucos. No teu trabalho, entra em embates com pessoas que não deveriam entrar para ver como isso vai te sugando aos poucos e vai te matando, vai tirando a alegria, vai te tirando a vida, o prazer, e o teu semblante vai decaindo e a tristeza e a amargura vai tomando conta do teu corpo e do teu coração. Essa noite Deus está falando algo poderoso para mim e para você. Se desvencilhe de tudo que ficou para trás, para que você seja aceito por Deus. Olha o que diz o verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, ele se levantou, o Caim, contra o seu irmão Abel, e o matou. A primeira atitude, quando ele foi rejeitado, foi ficar triste e o semblante decaiu-lhe. A segunda, Deus fala com ele. O que eu aprendo? Deus sempre vai levantar alguém para falar contigo e te exortar quando você estiver no mau caminho. Deus sempre vai falar contigo. Se você estiver num momento desses difíceis, eu sei que Deus está levantando alguém para falar contigo. E se não levantou e você está me ouvindo, Deus me levantou para falar contigo nessa noite. Terceiro, o que acontece? Os maus pensamentos começaram a conduzir Caim. E ele um dia chama seu irmão e fala assim: irmão, eu quero te mostrar uma parada que eu fiz lá no campo. Vamos lá para ver? Abel, inocente. Porque a Bíblia diz isso tudo aqui, mas vocês estão achando que Abel sabia que Caim estava magoado em seu coração? Não. No geral, tem pessoas que se levantam contra você que você não sabe nem por que estão se levantando contra você. Você não sabe o que você fez para que ela haja como tem agido com você. Porque é uma parada de rejeição de Deus com ela, não é contigo. Você foi aceito. Mas as pessoas que normalmente se levantam contra você, e olha, não é gente estranha não, hein? Foi o irmão. Abel era seu irmão. E aí ele diz assim, o Caim: vamos ali, Abel, que eu quero te mostrar uma parada. Ô Abel, vem cá, Abel. Abel, ali tem um negócio ali que eu quero te mostrar. Aí o Abel fala: pô, fala aí, mano, o que foi? O que foi, mano? Fala. No caso de Abel, eles foram conversando. No caso de Jesus, o irmão entregou Jesus com cuidado com quem te beija. Cuidado com quem te abraça. Cuidado com quem dá tapinha nas tuas costas. Abel vai. Caim, já viu aquele desenho do Pica-Pau que fica um diabinho de um lado e um anjinho do outro? O Caim estava aqui, ó. O diabinho sempre falando no ouvido dele: mata ele, ele não presta. Mas a raiva dele era contra Deus. E ele se voltou contra o irmão. E ele vem levando o irmão para emboscada. Aí ele: ali, mano, dá uma olhada ali, mano. Obrigado, Abel. Ainda bem que tu é Abel aqui na peça, né? E o Caim leva o Abel para a emboscada e a Bíblia diz que mata seu irmão. Irmão, quando você enfrenta um inimigo, quando você sabe que uma pessoa é tua inimiga, você fica preparado. Mas de um irmão, tu espera que o irmão te dê a paz do Senhor e depois esteja falando mal de você pelas costas? Tu espera que um irmão, a pregação de quarta-feira foi tremenda, poderosa. A Camila disse assim: olha, a gente não pode sair por aquela rampa falando
do irmão. Nós não podemos sair depois do culto falando das coisas que foram ruins. Mas a história bíblica aqui diz que quem matou Abel foi o seu irmão. Você já viu o índice de traições? Tudo começa, grandes pecados começam com pequenos pecados. Tudo começa com conversinha pelo WhatsApp. Tudo começa com pequenos olhares. E aquilo vai tomando, aquele corpo morto se aproxima e se apega. Os grandes pecados começam com pequenos passos. Tudo o que é danoso começa com pequenas infiltrações. Uma laje como essa, ela não infiltra num buraco e começa a cair água não. Começa com uma goteira. Você chega aqui e está assim, ó. Se você não cuidar, daqui a pouco tem uma torneira ali. Assim é o pecado na nossa vida. Começa com pequenas ações. Hoje você não lê a Bíblia. Amanhã você não ora. Você falta o culto e não sente falta. Você não vai à célula. Vocês viram que os irmãos testemunharam aqui o que aconteceu na célula? As duas famílias acabaram alcançadas na célula. A pessoa começa não valorizando a célula, não importa, não vou para a comunhão, não, olha, eu já estou orando demais, eu já estou jejuando demais, olha, eu estou bem, acredito, eu estou bem, pastor, estou tranquilo, mas o problema é que você baixa a guarda, daqui a pouco você está ouvindo uma música do mundo, daqui a pouco você está lembrando quando estava no mundo, irmão, é uma tentação. Depois você lembra quando dava primeiro gole. Eu não posso. Não gostava não? Meu Deus. Sexta-feira à noite, o Nivaldo e a Gleisiane eram muito pequenos. Mas eu, Cris, o pai, a mãe do Nivaldo. Meu Deus, sexta-feira à noite era uma criança, né, Cris? A noite era uma criança. Nilo também não era mole não, irmão. Cashbox. O cacarecão. Não vigia não. Não vigia não. Daqui a pouco tá O quê? O quê, varão? Gente, eu tô mentindo? É verdade ou não é? É verdade, não é isso? Outro dia eu estava conversando com a irmã Sueli estava falando, pastor, eu gostava da loirinha, geladinha. É sério? Eu era fanático com futebol. Eu só não tinha dinheiro. Mas eu gostava. Se eu pudesse, eu ia sempre assistir o futebol. Mas Deus é bom, que naquela época eu não tinha dinheiro. O que aconteceu? Eu não podia ir. Eu tinha que ir para onde? Para a igreja. Sabe qual era a nossa diversão? Ia para a laje do Marco Aurélio fazer louvor de madrugada. A Fran se lembra. Reunia os jovens na laje do Marco, fazia lá e comia um hambúrguer. Aquele hambúrguer cheio de óleo, batizado no óleo, ficava pingando. Ó. Aquele pastel ungido. Era o nosso lazer, não tinha shopping naquela época, o Rafa. McDonald's, nem de longe. Nem de longe. A gente se preparava o ano todo e nossa festa, nossas férias era ir para o retiro. A gente ia para o retiro, todo mundo alegre, ia no ônibus apertado, cantando, todo mundo suado, aquele fedor. Os jovens não tomavam banho porque estava muito frio. Quem já viu aquele desenho, a família Grudes? Todo mundo juntinho, dormia um em cima do outro, e a gente feliz da vida. Tadinha, Vivi, meu Deus. Tadinha, Vivi era a menorzinha do grupo, sofria. Tinha que dormir com 3 em uma cama. E eu não vou nem contar o que acontecia nos quartos. Vou deixar você ir para o retiro para você ver o que acontece. Os meninos estão ligados, que foram agora no último retiro. Estão ligados. Abel acaba morto pelo seu irmão Caim.
Leia comigo, por favor. Leia comigo, a gente já está encerrando, tá? Porque nós vamos ler alguns outros textos para a gente finalizar. Mas o verso 11, o verso 10 diz assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O 11, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão, na tua mão o sangue do teu irmão. Fica ligado aí, irmão. Quando nós matamos o nosso irmão, seja por palavras, por obras, quando nós somos o motivo de matar o nosso irmão, e matar aqui não é armar igual Abel armou, igual Caim armou para Abel e matou ele fisicamente, não. Tem gente que mata o outro em palavras. Tem gente que mata o outro em atitudes. Tem gente que mata o outro da sua maneira de atingir o próximo, falando mal. E o pior de tudo é que quando você fala mal do teu irmão, acha que aquela pessoa vai guardar segredo e nunca guarda. Sempre vai proliferar de alguma maneira. Porque você tem o teu melhor amigo, mas o teu melhor amigo tem um melhor amigo, e o outro tem um melhor amigo. Em algum momento vai chegar em você. O sangue do teu irmão clama a ti. Está nas tuas mãos o sangue do teu irmão. Deus disse para Caim. Aí, irmãos, isso é tão grave, e mais grave ainda, quando isso parte, às vezes, de liderança. Eu quero pedir que você abra, por favor, Mateus 23, 35, porque esse texto diz que Abel era justo. Mateus 23, 35. A Bíblia diz que Abel era um homem justo. Para a Bíblia se referir a Abel como um homem justo, isso quer dizer que Caim não era um homem justo. Capítulo 23 de Mateus, verso 35, diz assim o texto bíblico, leia comigo. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel. O sangue de Abel foi considerado sangue justo, porque Abel fazia o que agradava a Deus. A pior coisa que tem é se levantar contra alguém que Deus considera justo, justificado, servo de Deus. Irmãos, não se levante contra quem Deus levantou. Isso vai dar problema. Não fale mal de quem Deus levantou. Isso vai dar problema, vai acabar mal. A Bíblia considerava Abel justo e seu irmão o matou. Agora ele está com o sangue dos seus irmãos em suas mãos. Vamos voltar para o texto de Gênesis, por favor. Quantas pessoas estão com o sangue de irmãos nas mãos por causa de uma fofoca? Na quarta-feira a Camila estava testemunhando aqui, nos curou, nos trouxe cura de traumas. E Deus está nos exortando, irmãos. Zela pelo teu irmão, cuida do teu irmão. Cuidado para você não ser o motivo do afastamento dele. Verso 12 do capítulo 4 de Gênesis. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Já viu que uma pessoa quando peca contra outra fica fugindo dela? Já viu sim ou não? A pessoa erra contra você e depois ela fica fugindo de você. Ela fica indo por outra rua, ela te vê e desvia. Já viu isso? Sim ou não, irmãos? Não é isso que acontece? Isso é punição, é bíblico. A Bíblia diz que fica como fugitivo e vagabundo. Então quem mata o irmão,
Quem fala mal do irmão e depois fica fugindo, evitando o irmão, é fugitivo e vagabundo. E eu não estou inventando, está na Bíblia. Você está lendo comigo, irmãos. Verso 12 do capítulo 4 de Gênesis. Verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Olha o que Caim está fazendo. Ele mata o irmão e se faz de vítima agora. Ele matou o irmão e se faz de vítima. Ah, Senhor, o meu fardo é pesado demais. O que é pior? Deus vir e te punir? Ou a pessoa que está morta? A família nunca mais vai ver. Se um de nós aqui se desviar, irmãos, o dano para essa família é algo muito grande. Eu fico vendo, a título de exemplo, Príncipe Lu, Emily, João Vitor e João Pedro. Aí nós pecamos contra o príncipe. A Lu, ela vai ter mais facilidade para vir para o culto ou vai ter mais dificuldade? Príncipe se afastou. Deus livre e guarde, hein, príncipe? Você acha que João Vitor e João Pedro vai ficar mais feliz ou mais triste em vir para o culto? Qual é a consequência? O lapso temporal deles também acabar se afastando também. Cuidado, porque quando você se levanta contra o irmão, é como um efeito dominó. Derruba um monte de gente atrás dele. Ah, mas esse irmão é um... Não. Quando você atinge o irmão, tem um monte de gente que está em volta dele que vai ser também atingido. Se você feriu o Orlando, a Angélica vai ter mais facilidade ou dificuldade de vir, irmão? Você acha que ela vai louvar sentindo prazer ou semblante decaído? Toda vez que chegar aqui, ela vai lembrar de quê? Meu esposo estava aqui louvando a Deus, a gente vinha junto, a gente estava adorando a Deus, eu sentia a maior alegria em cantar, e agora? Eu fico olhando a Janete e a Aparecida. Se você se levanta contra a Aparecida, você acha que a tendência é a Janete continuar ou parar? E aí, atingindo Janete e Aparecida, quem vem depois? E alguém que a gente está orando, querendo ganhar. Tem 2 camaradas que a gente está orando um tempão. Zecão, meu diácono, e Paulão, meu professor. O que é que vai acontecer com eles dois? Vocês acham que eles vão vir? Irmãos, nunca é sobre oferta. A gente está falando de vidas e de coração, de entrega, de almas, de famílias, de discípulos. Não é sobre oferta e dízimos. A gente está falando sobre pessoas cuja vida o Senhor entregou na cruz do Calvário para resgatar essa alma. Então preste muita atenção. Gente que você odeia é gente que Deus deu a vida por ela. Gente que você se indispôs é gente que o Senhor amou e morreu por ela. É bom que você comece a repensar. Preste atenção. Leia comigo, por favor, o verso 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor em sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim da diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Preste atenção. Deus pôs um sinal em Caim, marcou ele para que todos soubessem quem era ele, e falou assim: vocês não matem ele. Por quê que Deus não quis que matasse a Caim? Porque aqui ainda não estava estipulada a pena de morte. Então pense, se matasse Caim, ia ficar um vingando o outro. É assim.
Você se levanta contra alguém, alguém daquela família se levanta contra você. Alguém da tua família se levanta contra outro. Tinha uma novela que era os Mezenga e os Berdinazzi, né? Não tinha isso? E ficou um matando o outro, um brigando com o outro, e essa guerra não tem fim. O que Deus fez? Quem matar Caim por vingança vai sofrer 7 vezes mais. Porque a vontade de Deus é que acabe de vez com essa guerra, extirpe de vez com um problema entre os irmãos. Depois, no futuro, Deus instituiu, tá? A pena de morte. No futuro, depois Deus instituiu, aí não tinha jeito. A alma que pecar, essa morrerá. Aqui não tinha os 10 mandamentos. Depois veio a pena de morte, mas até então não tinha. Então, irmãos, eu quero ler só mais um versículo, porque tem muitos líderes, muitas pessoas com o espírito de Caim, agindo como Caim. Isso é bíblico, eu não estou inventando não, eu quero ler com vocês. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Judas. Por favor. Judas. A Bíblia diz que Judas inspirou muitos líderes. Judas só tem um capítulo, é colado com Apocalipse. Por favor. Todos acharam o livro de Judas? Leia comigo a partir do versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava na disputa com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Leia o versículo 11 e guarde na tábua do teu coração. Ai deles, porque seguiram o caminho de... O texto bíblico está se referindo a homens que inspiravam outros, que lideravam, e liderava de que maneira? Instigando o mal. Instigando a culto errado, a entrega errada, a maneira que agradava os vossos corações e não o coração de Deus. A inspiração deles era Caim, eles seguiram o que Caim instituiu. Por isso que aquele texto, quando está falando, pouco fala sobre oferta e dízimo, apesar de nós ouvirmos 2 coisas a respeito daquele texto. Apenas oferta e dízimos, e falar da morte, do assassinato de Abel. Caim matou Abel. E o texto nos dá uma lição poderosa de como nós temos que ter cuidado no trato com o nosso irmão, no zelo, no carinho, no afeto, no falar, no respeitar, dar dignidade. A Bíblia diz para nós termos o nosso irmão em honra, superior a nós mesmos. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, ele estava dando exemplo de como ele queria que nós tratássemos uns aos outros. Irmãos, Deus está nos chamando para viver um tempo em que nós respeitemos uns aos outros. Amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros.
Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá